Fala pessoal, tudo bem por aí? Hoje, finalmente, quero trazer para vocês o passo a passo de como criar sua primeira campanha do absoluto zero. Se prepare, porque tem uns macetes muito legais. Mas antes, roda a nossa vinheta para começar com tudo! Bom, pessoal, a gente já está na tela onde a gente tem as nossas campanhas. Então, para criar uma nova, para começar uma campanha nova, por mais que essa aqui já tenha campanha criada, eu vou vir nesse sinal de mais aqui, vou criar uma nova campanha. Então, aqui a gente já começa definindo qual o objetivo da nossa campanha, certo? Se eu quero vendas, captar lead, tráfego para o meu site, consideração de produto e marca, alcance e reconhecimento de marca, app, ou criar uma campanha sem meta que eu consigo também, tá? Nesse caso, como eu estou falando de curso de Google, então eu tenho um site, eu tenho uma página de vendas, né? Não necessariamente vai ser vendas, né? Mas eu vou começar com leads, tá? E aqui embaixo ele já pede o tipo de campanha. Como eu tenho um site e é para aparecer na rede de pesquisa, então eu vou selecionar a rede de pesquisa, tá? E aqui ele está perguntando como que eu quero alcançar minha meta. Nesse caso, eu não vou colocar nada, porque eu já defini que eu quero lead e já defini que é para rede de pesquisa, tá? Então, aqui é mais se eu fosse incluir alguma informação, tipo visita do site, qual é a minha URL. Mas eu vou deixar para colocar isso lá na frente, tá? Então, eu vou continuar. A próxima etapa, ele pede o nome da minha campanha. Lembra lá que eu até coloquei lead, né? Quando eu criei a conversão, o pixel. Então, aqui eu vou criar chamado curso Google Ads. Beleza. Vocês podem perceber que o Google ele já te dá alguns flagzinhos aí selecionados, né? Então, esse rede display, não sei se vocês perceberam, mas antes, quando a gente define a meta, ele também está lá. Então, eu não vou colocar ele agora. Isso aqui nada mais é que o nosso remarketing, tá? Então, a gente pode criar uma campanha de remarketing também. Mas, nesse caso, eu estou criando uma campanha de pesquisa. Único e exclusivamente campanha de pesquisa, para aparecer lá na rede de pesquisa do Google. Beleza, defini aqui como rede de pesquisa. Aqui eu vou segmentar o meu local, aonde eu quero que o meu anúncio apareça. Como eu estou em Curitiba, eu quero anunciar só para a região, né? Então, eu vou definir aqui, inserir no local e vou na pesquisa avançada. Eu tenho a opção de colocar só a cidade de Curitiba. Então, ele vai pegar minha meta Curitiba, ou eu posso fazer por raio de atuação também, que eu particularmente gosto mais. Então, eu vou colocar aqui Curitiba, vou definir aqui já 100 km de Curitiba, né? Essa é minha meta, certo? Então, tá aqui, ó, já defini um raio de 100 km. Então, ele já mostra aqui do ladinho, né, no nosso mapa, o que ele está captando. Então, o meu anúncio vai aparecer nesse raio. Se eu quiser colocar outra cidade, posso também. Vou colocar aqui Florianópolis. Então, vou colocar Florianópolis. Ele vai fazer a mesma coisa, certo? Por raio. Se eu quiser colocar só a cidade também, não tem problema. Então, eu vou salvar esses dois locais. Aqui eu não vou mexer. Idiomas. Isso aqui é muito importante, tá? O Google ele analisa tudo que tem na sua conta. Imagina que você é um lead, né? E o Google vai te analisar. Então, ele vai analisar que você é de Curitiba. E vai analisar que você tem o idioma inglês lá dentro do seu Facebook, da sua conta do Google e etc. Então, ele vai analisar isso aqui que está dentro da sua campanha também. Então, eu sempre oriento a colocar português, inglês e espanhol, tá? Então, colocando esses três aqui, não tem erro. É opcional, pessoal, não é uma regra. Se você quiser colocar só português, não tem problema nenhum. Lembre que ele pode limitar o seu público, né? Então, eu estou colocando esses três idiomas para quê? Para que realmente não tenha limitação, pelo menos aqui dentro do nosso país, né? Porque realmente são os idiomas mais comentados, teoricamente, tá? Beleza. Público-alvo. Posso definir o público-alvo? Posso, não tem problema nenhum. Por exemplo, vou colocar aqui marketing. Ele já vai me trazer o que tem relacionado a marketing. Eu, particularmente, não coloco de início. Por quê?
Cara, a gente está criando uma campanha nova, eu não conheço ainda, principalmente quando eu sou gestor, eu não conheço ainda o meu público, até mesmo quando é um produto seu, né? Você não conhece exatamente o seu público, então eu deixo sem público. Por quê? Ele vai atacar todo mundo. Depois, quando você entrar na parte de otimização, você começa a analisar o que você tem, quais foram os públicos mais atacados lá pelo seu anúncio, e aí você começa a criar otimizações e definir os públicos-alvos, que daí o Google vai direcionar as campanhas para eles. Beleza? Mas inicialmente eu deixo sem preencher nesse momento. Orçamento. Cara, aqui é muito relativo. Né? Então eu posso começar com orçamento de R$5, R$10, R$15, R$20 por dia. Isso depende da sua estratégia, depende do seu produto, depende do seu ticket médio. Tem muitas variáveis. Né? Então, eu vou começar aqui com o valor de R$10, como é um teste que a gente está fazendo, tá? Não tem problema nenhum. Quando você começar a analisar a sua campanha depois de 15, 20, 30 dias, aí você vai entender mais do seu público e você vai entender da estratégia que você está utilizando. Então, se você começou com maximizar cliques e você já tem um custo por clique, por exemplo, pô, vou mudar para custo por clique. Então, eu quero pagar até R$1,50 nesse clique. Aí o Google vai te levar mais anúncios. Lembrando que sempre tem um leilão, né? Então, pode ser que alguém esteja pagando mais naquele momento também, tá? Mas é mais uma orientação aí. Agora a gente vai para o lance. Então, eu estou falando muito de maximizar cliques. Então, eu vou mudar a minha estratégia, tá? Para maximizar cliques. Vocês podem ver que tem várias, né? Beleza. Eu vou dar um pause que está acabando minha bateria. Caramba, até apareceu na tela aqui, cara. Durou bastante. Bateria. Já sorte desligado faz horas. Então eu mudei aqui para maximizar cliques. Posso utilizar outra estratégia? Posso, mas eu sempre recomendo começar por maximizar cliques. Quando você tiver uma estrutura já rodando há um bom tempo, aí você começa a analisar para mudar a sua estratégia de lance. Tá? É importante realmente que mudem, né? Porque realmente você vai começar a entender melhor como funcionam as campanhas e dizer, não, eu quero pagar mais por esse clique, eu quero pagar mais pela aquisição desse lead, e assim por diante, tá? Então, eu vou deixar aqui em maximizar. Vou até dar uma diminuída aqui. E aqui a gente começa a ter as extensões de anúncio. O que é isso, né? Então, geralmente quando você pesquisa, não tem lá o preço do produto, não tem o telefone, né? Frase de destaque. Então, isso são as extensões de anúncio. Então, se você vir aqui, por exemplo, site links. Ó, aqui eu já tenho 4 site links instalados. Eu vou visualizar aqui para vocês, ó, para vocês entenderem como que vai ficar lá na nossa rede de pesquisa, tá? Então aqui, ó, ele vai ficar dessa forma. Ele vai trazer o canal do Telegram, YouTube, consultoria Google Ads e WhatsApp. Então isso aqui está estruturado dentro da minha campanha, certo? Então vocês podem criar mais, podem tirar, vocês podem brincar do jeito que vocês quiserem, do jeito que chama a atenção do seu cliente, do seu potencial cliente, beleza? Então eu vou limpar aqui, eu não vou adicionar, tá? Vou deixar sem. É uma opção minha, vocês podem adicionar nesse momento, vocês podem adicionar depois, não tem problema nenhum, tá? Frase de destaque, a mesma coisa. Aproveite somente nesse mês 15% de desconto. Cara, aí vocês vão usar as estratégias do seu produto, do seu nicho, tá? Extensões de chamada, eu gosto muito também, que é o telefone. Então, quando você pesquisa lá, curso Google AdWords, né, treinamento, consultoria, cara, apareceu o número de telefone, é mais fácil, já clico lá, já abro o WhatsApp, já vou direto, ligo. Então, é muito legal também utilizar essa extensão de anúncio de chamada, tá? Posso adicionar mais? Posso, tem várias outras aqui. Mas é sempre bom analisar, estudar o seu nicho e ver se alguma delas se encaixa no seu produto. Então, vamos dar sequência. O que vem na sequência? São os grupos, né? Então, a gente começa a criar os grupos. Lembra que eu falei numa outra aula sobre sistema de gestão? Então pense o seguinte, eu tenho um sistema de gestão, mas eu atendo tanto indústria como distribuição. Então eu tenho 2 grupos. Eu posso criar 2 grupos, certo? Ou eu posso criar um só, posso criar 3, posso criar quantos eu quiser. Quantos ficar melhor dentro da minha estratégia, certo? Então aqui,
eu vou criar um grupo chamado Consultoria Google Ads. Eu estou brincando aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é uma regra, então vocês podem utilizar da forma que ficar melhor dentro do produto de vocês, tá? Então eu vou colocar aqui palavra-chave, né? Curso Google AdWords, consultoria Google AdWords, treinamento Google AdWords e assim por diante, tá? Então vocês podem colocar as palavras-chave que vocês acharem melhor. Vocês podem até perceber que aqui do ladinho ele já está te dando uma estimativa, né? De quanto que você vai gastar, quantos que você vai ter de clique para essas palavras-chave, tá? Lembra que eu falei naquela outra aula? Quem não assistiu, volta lá assistir a aula de palavra-chave. Então você pode já pesquisar lá, deixar montado, colocar num bloco de notas ou numa planilha que eu vou disponibilizar no final, né, para vocês montar as campanhas antes de colocar aqui dentro, porque fica mais fácil. Depois você só vem aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo isso que a gente está fazendo. Eu estou colocando um passo a passo para ficar melhor de vocês entenderem também. Mas lá na planilha que eu vou disponibilizar no final, vocês podem colocar tudo lá dentro e depois só vem dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Beleza? Então, criei meu primeiro grupo. Vou salvar e continuar. E agora eu vou criar os anúncios, que são os criativos, né? Então, a URL final, eu vou colocar aqui a URL do Rafa do Tráfego. A gente está brincando aqui, né? Então, o que ele está me falando aqui? Ó, HTTPS. Beleza. Então, vou colocar aqui. Ok, já saiu ali o alerta. Então, curso Google AdWords. Consultoria Google AdWords. Então, eu vou realmente brincando aqui, tá, pessoal? Então, conforme for o nicho de vocês, vocês vão montando essa estrutura. Cara, eu particularmente, eu acho interessante sempre no terceiro título colocar o nome do meu negócio. Por quê? Porque quando você for olhar lá dentro, olha aqui, ele já aparece lá, Rafa do Tráfego, né? Então, não necessariamente nessa mesma sequência, mas ele vai mostrar isso lá dentro, tá? Então, eu costumo fazer dessa forma. Então, aqui, ó, aqui a sequência da URL que vai aparecer lá no anúncio, Google Ads. Beleza. Vou para a descrição. Aprenda tudo sobre Google AdWords do absoluto zero. Não perca mais tempo e coloque seu negócio no mundo digital. Então, eu estou chutando aqui. Então, vocês vão criar o copy da forma que for mais relevante para o negócio de vocês. Percebam que tem um limitador, 90 caracteres. Utilizem o máximo. Eu aqui estou colocando só para teste, mas utilizem o máximo, porque isso é relevante para o Google também. Beleza? Então, eu vou salvar e continuar. Eu vou criar só esse grupo, eu não vou criar mais, tá? Eu poderia criar mais? Posso, não tem problema. Mas eu quero realmente ensinar vocês a criar uma campanha desde o início. Então, vocês poderiam criar mais anúncios. É aquilo que eu falei. Quanto mais anúncios vocês criarem, mais criativos vocês tiverem diferente, o Google começa a captar aquela informação e começa a entregar o melhor resultado para o seu usuário. Beleza? Para o seu lead, né? Então, aqui é a confirmação. Aqui é só realmente tudo que a gente fez até agora. Então, é para analisar. Ó, não tem data de término, não defini quando vai terminar. Aqui os locais, os idiomas, o orçamento, a meta, a estratégia de lance. Aqui embaixo também ele vai trazer palavras-chave que eu coloquei, o anúncio e etc. Então, eu vou continuar na campanha e vou criar. Então, se eu voltar aqui em cima, ó, todas as campanhas, né? Tá aqui, ó, curso Google AdWords. Pode ver que ela está zerada, não tem número nenhum, né? Eu vou até pausar ela. Ela já está criada. Então é isso, pessoal. Criamos a nossa campanha, a primeira do absoluto zero. Mais para frente a gente vai ter mais macetes. Na aula de otimizações eu vou ensinar como vocês vão otimizar as campanhas para ter mais resultado ainda. Então é isso, galera. Por hoje é só. Até a próxima aula.